Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, enfim, né, já esses anos todos aturando esse baixo nível, essa podridão. Quando eu me meti com essa gente, eu tinha 10 problemas, me trouxeram mais 500 e eu tô tentando resolver nos últimos anos aí alguns. Eles vão destroem de novo porque é um lixo de gente e eu continuo tentando me livrar desse inferno aqui para ver se eu consigo seguir a minha vida, para ver se eles não destroem tudo de novo, né? Porque é só isso que essa gente nojenta sabe fazer. No vídeo de hoje vamos falar sobre, é isso, né? O canal do YouTube, quando eles não destruíram ainda, eu vou fazendo aqui, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre o tema da hegemonia da diversidade, tá? Então, quer dizer, eu li um artigo aqui de um autor chamado Uriban Xavier, no Outras Palavras, tá? Que é um site, e um site muito bacana, tem vários artigos legais ali, e o artigo se chama Decolonialidade, o desafio do pensamento outro, tá? Então nós vamos pensar isso aí porque ele está aqui ponderando algumas alternativas ao discurso colonial, né? E alternativas que são mais próximas do neo-identitarismo do que de qualquer outra coisa. Então, vamos tentar pensar algumas coisas que ele diz aqui para apresentar alguns problemas nesse argumento e lançar aqui algumas alternativas minhas, né, para essa leitura, tá? E aí, então, o título do vídeo é esse aí: Hegemonia da diversidade, solução ou mais uma ideia ingênua dos neo-identitários, porque essa ideia de hegemonia da diversidade ele defende ali no artigo, tá? Então vou tentar fazer uma crítica disso aqui a partir da ideia de complexidade e a partir da ideia da linguagem, tá? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, além de comentar também alguns trechos do artigo, tá? Enfim, então deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. Furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito do livro, e o meu romance também tá na editora aí para publicar, tá? E assim que ficar pronto, se não sabotarem, evidentemente, eu troco com vocês aqui, beleza? Então, pessoal, é isso. Vamos lá, né? Então, hegemonia da diversidade, solução ou mais uma ideia ingênua dos neo-identitários, tá? Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso e sobre essa ideia de decolonialidade, tá? A partir da leitura aqui de alguns trechos do artigo do Uriban Xavier, que é um professor da Universidade Federal do Ceará, tá? E também pensando, repito, nessa questão a partir de alguns eixos aqui de leitura, por exemplo, a ideia de complexidade e também a ideia de linguagem em diálogo com alguns livros aqui que podem ajudar também a refletir. Então vamos lá. O título e o subtítulo já são bastante elucidativos de um certo roteiro que ele depois vai desenvolver no interior do artigo. Então o título é Decolonialidade, o desafio do pensamento outro. Esse D da frente é um prefixo de negação, né? Ele significa, né, separação, afastamento, cessação e negação. Tá? Então vocês devem lembrar que eu fiz recentemente um vídeo falando sobre a Vandana Shiva e a defesa ingênua dessa ideia de não separabilidade, e aí eu frisei quando eu falei disso, né, que não que a gente não tenha que separar algumas coisas, né? Muito pelo contrário, né? Tem coisas que a gente tem que separar, por exemplo, o mercúrio dos rios, né? Para não poluir os rios e destruir a própria natureza, né? Isso também não significa que o princípio de separabilidade seja a única coisa que existe, não é. O que existe é uma complexidade e há que se ir estudando os casos e as questões, cada uma com as suas especificidades e as suas amplitudes, para poder desenhar melhor ali aos pouquinhos e sempre de maneira provisória, mas buscando evoluir, enfim, o perfil, pelo menos parcial ali, né, da questão, tá? E aí, me parece que essa ideia aqui, eu já adianto isso, né, depois de ler o artigo, essa ideia de decolonialidade que ele está usando aqui é uma ideia problemática, para dizer o mínimo, né, porque ele está pensando a questão da colonização a partir de um lugar que é o Brasil, né, que já está muito distante dessa questão. E ele ignora uma série de elementos atuais do Brasil, dois deles eu já adianto agora, quer dizer, a falta completa de reflexão sobre Portugal que se faz na atualidade e a falta completa de reflexão que essas pessoas que pensam essa questão a partir de uma relação com o Brasil colônia, a falta completa de reflexão sobre os Estados Unidos no mundo atual. Ele não cita aqui, né? E aí essa ideia de pensamento outro também é
enfim, problemática, né? E aí vale também dizer que existe aqui um certo ranço afro nessa leitura. Por quê? Porque a África, alguns países, né, africanos, aqueles ali que foram, né, os últimos a perder ali os últimos a se desvencilhar, né, dos impérios, etc. e tal, isso tem mais ou menos uns 40, 50 anos. Né? Então, Angola, Moçambique e outros países lá. Então, essa questão, né, da decolonialidade, ela é uma questão muito mais próxima da África do que de nós aqui. Porque nós já superamos isso já tem muito tempo do ponto de vista oficial, histórico, etc. e tal. Tem vários aspectos que ele fala aqui de manutenção disso, e não é que a gente tenha que abandonar essa discussão, né? Agora, isso não pode ser o eixo central de discussão, porque senão a gente perde o rumo do que é o próprio país. Tá? Vamos tentar também entender um pouquinho disso aí. No subtítulo, ele demonstra mais um pouquinho dessa leitura dele, né? desse apego à questão colonial e, portanto, um desapego da questão atual. Ele diz: o eurocentrismo impôs sua monocultura de ideias ao Sul, fincou hierarquias patriarcais e saqueou possibilidades de pensar o futuro. Destituí-lo como poder global passa pela construção de outro paradigma crítico e utopístico a partir da hegemonia da diversidade. Então vamos falar um pouquinho de algumas ideias aqui que ele diz, né? Primeira frase: o eurocentrismo impôs sua monocultura de ideias ao Sul. Primeiro que, do ponto de vista da colonialidade, né, ou seja, do ponto de vista da relação do império com a colônia, a gente já superou essa conexão com a Europa há muito tempo, né? O Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal, enfim, né, em 1822, obviamente com os problemas e com a manutenção da monarquia, etc. e tal, e teve a sua república em 1889. A partir dali foi feito todo um processo que passou, inclusive, pelo manifesto da antropofagia, né, do Oswald de Andrade, que estava ali fazendo esse trabalho de, dentre outras coisas, né, de decolonialismo, né? Ou seja, é o que ele dizia, né, de devorar o que é outro, portanto, né, o império, etc. e tal, e transformar numa coisa nossa aqui e tal. Isso já foi feito, tem 100 anos. Tem 100 anos. Né? Obviamente que vários detalhes dessa questão têm que ser mantidos no debate, porque a gente não superou o racismo, não superou, enfim, né, o descaso com as populações carentes, com a periferia, o descaso com o Estado, etc. e tal. Agora, ficar pensando essa questão a partir da alocação da Europa no polo oposto cega a pessoa para o fato de que o grande inimigo que a gente tem nesse contexto hoje são os Estados Unidos e não a Europa. Não é a Europa que joga para manter o neoliberalismo aqui. Pelo contrário, a Europa, inclusive, em alguma medida, é até vítima também desse neoliberalismo dos Estados Unidos. E aí esse pensamento, esse pensamento neo-identitário focado numa crítica da colonização, ele parece ter algo de retardatário na discussão, né? Porque, enfim, as minorias estão ganhando voz, né? Os negros, os indígenas, as mulheres, os LGBT, etc. e tal, e eles estão discutindo, e até mesmo internamente nesses grupos e tal, a questão da colônia, porque o racismo de fato nasceu ali, porém eles misturam as coisas e começam a olhar para o mundo de hoje, para a nossa atualidade, focados nessa crítica do Brasil colônia. E aí ficam cegos para uma série de coisas que a gente está vivendo hoje, inclusive sem ter uma dificuldade gigantesca de enxergar quem são de fato os opositores, né, dessa lógica de melhoria do bem-estar, etc. e tal, que está o tempo todo aparecendo aqui. Então, enfim, para além disso, existe também um outro problema, né, quando ele fala que o eurocentrismo impôs sua monocultura de ideias ao Sul. Dizer que a Europa é uma monocultura é um equívoco gigantesco, né? Porque quando você olha para a Europa, existe uma diversidade gigantesca de experiências ali e uma diversidade gigantesca de erros e acertos
e etc e tal, que não cabem na ideia de monocultura. Portugal é radicalmente diferente da Alemanha, a Alemanha é bastante diferente da Inglaterra, que é diferente da França, que é diferente da Romênia, que é diferente, enfim, né, da Finlândia. Então, não dizer que a Europa impôs uma monocultura de ideias ao Sul é um equívoco gigantesco, né? E um equívoco típico de quem está trabalhando numa lógica dualista e, ao mesmo tempo, misturando, né, os tempos, né? Avaliando a questão atual pela lógica do Brasil colônia. Isso impede que a gente pense uma série de coisas do mundo de hoje, tá? E, enfim, né, tanto no sentido mesmo da própria questão, né, das identidades, mas também da questão do Brasil, né? Porque essa aqui é a grande questão do texto. E aí fala de hierarquias patriarcais, isso, enfim, né, é um tema que para mim atrapalha muito mais do que ajuda, porque dentre outras coisas essas pessoas começam quando eles começam a buscar essa crítica do patriarcado, eles vão achar o que ali? Portugal, né? E Portugal é o papai do Brasil. E aí começam a se perder tempo com isso, né? Porque isso é uma grande bobagem e o Brasil já superou isso, né? Portugal hoje é um país que ele é secundário na Europa, não tem nenhum poder sobre o Brasil, não tem absolutamente, pelo contrário, né? O presidente de Portugal lá, fiz vídeo aqui sobre isso, meu xará lá, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele recentemente pediu desculpas lá enfim, é um ato de diplomacia ali que ele teve, e enfim, ficar pensando, isso atrapalha inclusive, como eu já fiz vídeo aqui também, e falei disso agora no início do vídeo, né? Quer dizer, atrapalha o Brasil a refletir o Portugal que nós somos também, né? Então, enfim. E aí ele diz que isso saqueou a possibilidade de pensar o futuro e destituí-lo, ou seja, o eurocentrismo. A gente não tem que destituir eurocentrismo nenhum aqui no Brasil. O que a gente tem que destituir no Brasil, ou pelo menos, se não destituir, mas transformar em algo periférico, no sentido do poder, né? E secundário, melhor dizendo até, né? É o neoliberalismo. Porque é ele que produz tudo isso aqui que essa galera está alocando na Europa, em Portugal, porque estão misturando as coisas aí, né? Enfim. E aí ele finaliza com a ideia de hegemonia da diversidade, tá? Então eu já vou falar dessa ideia de hegemonia da diversidade, vai depois ler alguns trechinhos aqui do artigo. Se não der, eu faço mais vídeos, tá? No tempo, porque é uma questão interessante. Hegemonia da diversidade, vamos lá, né? A gente tem grandes pensadores indígenas, está aqui o Ailton Krenak, falo bastante dele aqui, né? Pensadores negros, né? Tá aqui o Milton Santos, grande pensador também negro brasileiro, tá? Agora, como é que a gente pensa essa questão da diversidade, né? Essa ideia de hegemonia da diversidade, ela é problemática, pelo mesmo motivo que eu tenho apontado aqui, que é problemática essa ideia de modernidade líquida, essa ideia de todo mundo no mesmo barco, essa ideia de, enfim, né, de todo mundo é refugiado, porque isso acaba atrapalhando a entender as especificidades, começa a ficar uma coisa meio tudo é tudo, né, e quando tudo é tudo, nada é nada, né, e aí a gente não pensa melhor. Então, assim, para poder pensar isso aí, só um roteirinho rápido aqui de 5 livros que podem ajudar a desenhar um pouquinho melhor essa questão. Tem esse livro aqui do Norman Madaras, que eu acabei de comprar, Um Múltiplo Sem Um, que ele usa para apresentar, né, o sistema do Alain Badiou, que é um pensador francês aí dos melhores do século XX. O Múltiplo Sem Um. Né? Como é que a gente tem que ler essa questão aqui para poder entender o Brasil atual para além desse olhar algo equivocado, né? Guardem essa questão aqui, essa expressão, múltiplo sem um, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que no lugar do múltiplo a gente tem que botar o complexo, que é um múltiplo, mas entendido de maneira mais ampla. Por quê? Porque o múltiplo sozinho, ele acaba ficando sem um mesmo, né? O múltiplo sozinho acaba ficando sem um. Com o complexo a gente já pode acrescentar que é um múltiplo com um, tá? E aí é interessante a gente olhar para a coisa a partir de vários, né? Tem várias fontes que podem ajudar isso aí. Esse trabalho aqui do Michel Collot, Poética e Filosofia da Paisagem, é bacana também, porque a paisagem é entendida como algo do qual o observador faz parte, enfim, é uma complexidade mais ampla ali, tá? Agora, múltiplo com um, como é que a gente faz para entender a coisa a partir da ideia do múltiplo com um? O Mia Couto desenha bem aqui quando ele fala do homem plural, né?
Ou seja, é o homem que é raiz e asa. Raiz e asa. Portanto, ele fala aqui na página 24, né? O que advoga é um homem plural munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Parênteses aqui, eu já falei aqui no vídeo anterior, os psicopatetas, por exemplo, têm uma dificuldade enorme de entender isso aqui, porque eles começam a ler isso aqui, e esse negócio de sair do mundo é fora-clusão, é doença, não serve, então eles não têm inteligência para entender isso aqui, tá? Fecha parêntese, vamos voltar então. A linguagem do homem plural, que é uma linguagem que na qual coexistem, né, uma linguagem de raiz, um idioma de raiz e um idioma de asa, ajuda a gente a entender para além da hegemonia da diversidade. Porque a hegemonia da diversidade seria, se pudesse existir, né, uma linguagem só da asa, certo? Ou seja, só do múltiplo sem um, né? E aí a gente para de entender, a gente esquece o local, esquece o nosso país e começa a fazer crítica, começa a bater em Portugal, como a gente faz o tempo todo, o que acaba empobrecendo o olhar. E, ao mesmo tempo, acaba empobrecendo junto as alternativas de solução apresentadas a partir desse olhar. Bom, o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, também tem um trecho aqui no qual ele fala sobre a singularidade, que pode ser pensada, ele está falando aqui do indivíduo, né, mas pode ser pensada também a partir da ideia da identidade nacional, né, do nacionalismo cosmopolita, que é o que eu tenho ponderado aqui, né. Então, parte desse nacionalismo é algo que é nosso, né, e esse nosso, ele é uma mescla dos portugueses com os indígenas, com os negros, com os imigrantes, com, enfim, as línguas que foram se entrecruzando e etc e tal. Se a gente não entende isso, a gente começa a achar que o problema é Portugal e que a gente tem que superar Portugal por causa do patriarcado, por causa do homem branco europeu. E essa é uma discussão do século XIX, né? Se existe um homem branco, né, enfim, que é o problemático hoje, é o homem branco dos Estados Unidos, né? É o self-made man, né? Não é o europeu, né? Tá longe disso. Bom, enfim, então essa questão e aí vale dizer, inclusive, parênteses aqui, que não se trata nem de homem branco, né? Porque quando a gente aprende que a questão é muito mais ampla que isso, né? Tá cheio de mulheres milionárias aí defendendo essa mesma ideia, né? Que é uma ideia neoliberal, que é uma ideia, enfim, né? Tá aí, a gente tem aqui no Brasil várias que ficam o tempo todo falando que, é isso aí mesmo, capitalismo, a vida é grana e etc e tal, né? Então não se trata de uma questão de homem, mulher, pai, mãe, isso aí é bobagem, é perda de tempo pensar assim. Para além do fato de que, além de enxergar mal a questão, isso também acaba acarretando, inevitavelmente, a alocação de Portugal no polo oposto, de inimigo, e a gente não aprende a entender melhor o que é o Brasil se continuar pensando assim. Bom, e aí ele diz aqui, né? O colonialismo e a colonialidade são dois elementos do projeto civilizador moderno, tá? O colonialismo é o domínio territorial, político, administrativo e militar direto de um povo ou nação por parte de um país estrangeiro, colonizador, com o objetivo de obter vantagens econômicas e rivalizar com a cultura local, tornando-a subalterno. Colonialismo, como afirma Maldonado Torres, que é um autor que ele cita, né, denota uma relação política e econômica na qual a soberania de um povo reside no poder de outro povo ou nação, o que constitui a tal nação em um império. E aí ele fala que podemos constatar que ao longo da história moderna, o processo de ruptura com o colonialismo, por meio de lutas por independência nacional nas Américas, durante o século XIX, a libertação nacional na África e Ásia no pós-guerra, não significou emancipação política, emancipação econômica ou cultural. A divisão do trabalho entre centro e periferia, a hierarquização étnico-racial das populações não se transformou. As estruturas de dominação de larga duração, formadas durante os séculos XVI ao XIX, continuam atuando em um papel importante até hoje. O processo de independência nacional, E o processo de independência nacional e tal, ele vai... Bom, é isso, né? O ponto é esse aqui. Tem vários problemas aqui. Quando ele diz que as estruturas de dominação de larga duração formadas durante os séculos XVI ao XIX continuam atuando em um papel importante até hoje, não é verdade isso, né? As estruturas de dominação de larga duração dos séculos XVI ao XIX eram estruturas portuguesas.
Hoje a gente tem uma outra lógica, uma outra estrutura, né, digamos assim, de dominação, que é a estrutura de dominação do grande capital, ancorada no neoliberalismo e numa série de estratégias narrativas, discursivas, de práticas institucionais, de práticas midiáticas e de práticas narrativas, enfim, para sustentar isso. Quem está dominando, como ele diz aqui, a estrutura de dominação de larga duração? Portugal não domina mais nada no Brasil, nada. Muito pelo contrário, está querendo dialogar com a gente de lá, né? Então, a gente tem que tentar pensar se existe ainda a manutenção da pobreza, se o Brasil continua sendo um dos 15 países mais desiguais do mundo. Hoje não é por culpa da Europa nem de Portugal. Esse problema hoje no Brasil ele decorre, essa concentração de renda, decorre especialmente por conta de uma crise muito bizarra das políticas públicas, enfim, crise essa protagonizada por uma hegemonia de neoliberais no Congresso, né? E do mercado financeiro internacional chupando o dinheiro do orçamento aqui, impedindo que a gente faça, enfim, né, políticas mais amplas aqui e tudo mais. Coisa que eles fazem nos Estados Unidos e na própria Europa, né? Quer dizer, então, enfim, mas quem está realmente dominando a Europa tem muito pouca hegemonia narrativa e mesmo hegemonia, digamos, até mesmo de estabelecer golpe. Os golpes brasileiros do século XX para cá são golpes armados pelos Estados Unidos, ponto, né? Ou a pessoa entende isso ou continua procurando inimigo em Portugal onde não tem, né? Enfim, e aí também ele fala da questão, né, da colonização, quer dizer, né, o colonialismo é o domínio territorial, político, administrativo e militar direto de um povo. Então e aí que isso se configura também de outras formas. Hoje a gente tem que pensar nessas outras formas de como isso se configura, porque não é mais Portugal. Portugal não é mais o império aqui, né? Bom, e aí ele continua, fala uma série. Então, a dominação, a exploração, a subalternização e a dependência centro-periferia se prolongaram por outros meios. Esses outros meios foram denominados por Aníbal Quijano colonialidade. A prática do colonialismo é antiga, é bem anterior à modernidade. Todavia, a colonialidade é inerente à modernidade. Para Quijano, quando os europeus invadiram as Américas, em 18 de outubro de 1492, nasciam nessa ocasião, no mesmo tempo e no mesmo processo, 3 categorias históricas: a América Latina, o capitalismo e a modernidade. O problema está nessa conclusão aqui, quer dizer, né? A prática do colonialismo é antiga, bem anterior à modernidade, todavia a colonialidade é inerente à modernidade. Não é, né? Não é. A modernidade, o modernismo do Brasil, repito aqui, ó, tá aqui, ó. É importante ler o Oswald de Andrade. O modernismo do Brasil fez a crítica do colonialismo, né? Então, quer dizer, não dá para pensar dessa maneira, mas por que a pessoa olha, né, para a questão e enxerga isso? Porque ela está pensando no Brasil colônia. Não passou por esse trajeto histórico para entender que isso é um caminho que está sendo, enfim, desenhado aí no Brasil já tem bastante tempo, né? E, bom, e para além disso, né, ele cita aqui da questão, né, do que os europeus invadiram a América e tudo mais. E aí no início ele diz, né, que a dependência centro-periferia se prolonga por outros meios. Que outros meios? Essa é a pergunta. Quando você responde essa pergunta da maneira correta, você entende que não é mais Portugal. Portugal não é mais o centro, né? Está longe, há muitos anos, há mais de um século que Portugal não é mais o centro dominante imperial em relação ao Brasil. Não é, são os Estados Unidos, né? E também vale fazer um outro parêntese, né? Não estou aqui caindo no mesmo erro de dizer que essa imposição que os Estados Unidos faz para a gente é monocultural. Não é. Tem uma série de coisas importantes, bacanas, interessantes, ricas, que os Estados Unidos, enfim, trazem para a gente, oferecem e vendem, né, e tudo mais. Tá? Que, enfim, é o cinema, a música, a arte, a cultura e até a política em alguma medida. Agora, existe se existe um ponto de dominação que é geradora de atraso para a gente aqui, ela vem do neoliberalismo imposto pelos Estados Unidos via golpe, via sabotagem, via estratégia de bastidores, narrativa e etc. e tal, né? Não é de Portugal.
não significa, mais um parêntese, que a gente não tenha que repensar a história da colônia. Tem, né? Mas não para poder continuar repetindo que Portugal é o problema, porque não é o problema, certo? Enfim, tá? E aí tem mais coisas, se não der tempo de falar tudo, eu, né, já falei, não vai dar tempo, né? Mas eu faço mais vídeo aqui para, né, para continuar esse assunto. Agora, eu quero falar também rapidinho da linguagem, tá? Eu vou até paralisar aqui o artigo dele, para poder finalizar falando sobre a questão de como que a linguagem, além da questão da complexidade, a questão da linguagem também ajuda bastante a desmistificar certas visões que são equivocadas, né? Por exemplo, essa ideia de que um pensamento outro no Brasil tem que estar ancorado na alocação da Europa como oposto, ou de Portugal como oposto, né? O Calaf Epalanga tem esse livro aqui que se chama Minha Pátria é a Língua Portuguesa, e ele dá faz uma poética aqui nessa palavra muito legal, e a língua portuguesa, ele está ali desenhando uma saída que é decolonialista, né? Por quê? Porque ele é angolano e Angola tem uma história recente aí de dominação imperial de Portugal, que saiu de Angola tem 50 anos, 40 anos. Então, para os angolanos serve, né, essa discussão aqui, para o Brasil não. Para o Brasil não serve. Por que não serve? Porque a nossa língua não é só portuguesa, é também portuguesa, né? É também indigenesa, digamos, né? E é também contemporaneza, né? E etc e tal, tá? Então, quer dizer, vale a pena, nesse caso aqui, vale a pena ler a ideia do Agamben de que todas as línguas são ciganas, para você, primeiro, antes de você chegar na questão da linguagem como raiz e asa, ou seja, como nacional e como cosmopolita, você precisa primeiro abandonar um apego a essa coisa muito localizada que é a língua portuguesa, né? Não em Angola, mas no Brasil, tá? E aí é uma sugestão, né, passar pela ideia da linguagem cigana, porque isso meio que dissolve, né, essa conexão com esse local da língua como algo conectado só com a cultura negra, e você começa a procurar outras coisas, né? Ele reflete essa questão também aqui no artigo que ele fala sobre o autor como gesto, tá? E aí é legal começar a pensar qual é a nossa língua, né? Tá aqui, esse livro do Caetano Galindo, Latim em Pó, no qual ele faz uma reflexão aí sobre as origens da língua portuguesa, né? Um passeio pela formação do nosso português, tá? Que é a língua que a gente fala até hoje, com mudanças, com, né, localidades e especificidades, etc e tal, mas é a língua, e é uma língua que, para além de ser a que a gente fala até hoje, que pode ajudar a gente a entender melhor esse contexto para além dos neoidentitarismos, né? Outro trabalho também legal aqui é do Fernando Venâncio, esse eu não li, também não li o outro, né? Mas estou citando como referência, né? Assim nasceu uma língua sobre as origens do português, tá? Porque o português é uma língua que também não é uma língua unitária, nasceu ali do cruzamento de outras línguas, etc e tal, e faz parte do que nós somos, né? Para então chegar na contemporaneidade e tentar ver que, para além dessa língua portuguesa, da língua né, indígena, da língua negra, a gente tem também as línguas atuais que estão misturadas aí também, e o Marcos Banho reflete isso aqui no Preconceito Linguístico, sempre com as cautelas de prática. Eu tenho feito aqui algumas reflexões sobre isso, inclusive já falei disso em relação a esse livro, né? Porque senão você cai na ideia de hegemonia da diversidade, né? Se você não tiver preconceito com nada, daqui a pouco você vira um Dória da vida, né? Que vira pro Silvio Santos e diz, isso aí é tendência na América, tá? Entendeu? E aí você vira um poodlezinho e não entende que para construir uma visão decolonial, digamos, da atualidade, você tem que negar não Portugal, mas a América, né? Que o Dória não nega, né? Beleza, pessoal? Senão acaba ficando um olhar capenga, um olhar problemático aí, que acaba muito... E um olhar que fica, ainda que desenha alguns detalhes importantes da questão, fica preso numa lógica do século XIX, do século XVIII, né? É importante fazer esse trajeto, mas se o barato é chegar na atualidade, há que pensar mais que isso, né? E aí eu continuo a fazer reflexão no próximo vídeo então, beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal, grande abraço aí, tamo junto, fui.